Eu não acredito, e eu sei que talvez isso possa ser um pouco chocante para vocês, porque eu sou um educador, e às vezes as pessoas pensam que alguém que é um educador deve ter uma fé ilimitada nos poderes da educação, e não é assim. A educação não tem poderes ilimitados. A educação escolar tem limites naquilo que ela pode fazer. Eu, como educador, não acredito que a destruição ambiental possa ser revertida apenas com projetos de educação ambiental, que, aliás, estão na moda, os projetos de educação ambiental. Pega bem para uma escola ter um projeto de educação ambiental. Isso pode ser até positivo em termos de despertar nos alunos preocupação com essa questão. Mas o fato é que mudanças profundas na maneira como a nossa sociedade se organiza serão necessárias urgentemente para revertermos esse processo de destruição ambiental. É uma questão de sobrevivência da humanidade e até mais do que da humanidade, da própria vida neste planeta. Outra questão gravíssima na sociedade contemporânea é a da desigualdade social. Nossa sociedade é marcada por desigualdades sociais profundas e inaceitáveis. Por mais que as pessoas prefiram fechar os olhos para essas desigualdades, por mais que as pessoas prefiram manter-se numa posição confortável de quem finge que não está percebendo o que está acontecendo no mundo, o fato é que as desigualdades sociais aprofundam-se na sociedade contemporânea. E quando eu falo desigualdades sociais, não estou falando em diferenças culturais, são duas coisas diferentes. Diferenças culturais envolvem estilos de vida, envolvem aspectos das tradições de uma cultura, dos valores, etc. Estou falando de outra coisa. Eu estou falando de diferenças tão profundas que fazem com que milhões de pessoas não tenham o que comer, que milhões de pessoas morram por doenças para as quais já existe a cura e já existe tratamento, que milhões de pessoas não tenham onde morar, que milhões de pessoas não tenham acesso a condições básicas para uma vida decente. Eu estou falando de uma realidade social na qual milhões de pessoas não são alfabetizadas. Milhões de pessoas não têm acesso a um bem cultural elementar que é o domínio da língua escrita. E essas desigualdades sociais, para todas elas existem soluções. E digo mais, do ponto de vista técnico, são soluções simples. O problema da fome é simples de ser resolvido do ponto de vista técnico. Do analfabetismo é simples de ser resolvido do ponto de vista técnico. Essas questões não são resolvidas não por uma razão técnica, não por falta de conhecimento, não por falta de capacidade humana para resolvê-las. Elas não são resolvidas porque relações de natureza econômica e política fazem com que essas questões não sejam, a resolução delas não seja prioritária para a nossa sociedade. Eu poderia aqui elencar um grande número de desigualdades que marcam a nossa sociedade, mas acho que esses exemplos já são suficientes. Por fim, eu poderia também falar de vários outros problemas da nossa sociedade, mas só falarei de mais um, que é a questão da atividade humana. A atividade é aquilo que forma aos seres humanos. Nós somos seres ativos. Nós nos desenvolvemos, nós nos formamos como seres humanos
e nós nos realizamos como seres humanos a partir das atividades que realizamos. São as atividades que realizamos desde a infância até o fim da nossa vida que fazem de nós as pessoas que somos. Se há uma forma de nós crescermos e nos realizarmos como pessoas, é por meio das nossas atividades. Pois bem, na sociedade contemporânea, a atividade humana é profundamente desvalorizada. Por que é profundamente desvalorizada? O que seria valorizar a atividade humana? Valorizar a atividade humana seria fazer com que o conteúdo das atividades que as pessoas realizam fosse enriquecedor para aquela pessoa e fosse enriquecedor para as pessoas que estivessem em contato com essa atividade. Isso faria com que nós crescêssemos como seres humanos. Se nossa atividade tivesse um conteúdo que fosse rico para quem realiza a atividade e para quem de alguma forma se beneficia dela. Acontece que a nossa sociedade não trata dessa maneira as atividades. As atividades na nossa sociedade não são valorizadas pelo seu conteúdo. Aliás, elas não são realizadas no mais das vezes pelo seu conteúdo. O que dá o valor às atividades na nossa sociedade é o dinheiro, é o quanto é pago por essa atividade, é o preço dessa atividade. Pensem nas várias atividades profissionais, só para falar das profissionais. Pensem nas várias atividades profissionais existentes e pensem se elas são valorizadas positiva ou negativamente em função do que na nossa sociedade. Se vocês começarem a analisar, chegarão à conclusão que elas são valorizadas não pelo seu conteúdo, mas pelo dinheiro, pelo quanto elas valem em dinheiro. Uma sociedade que mede o valor das atividades pelo dinheiro é uma sociedade que esvazia as atividades de sentido, porque as reduz a um único sentido, o sentido de receber em troca delas dinheiro. Pois bem, isso precisa mudar. Se nós queremos que realmente a vida humana seja algo que vale a pena, se nós queremos que realmente as pessoas, desde a infância até o final da sua vida, vejam sentido naquilo que fazem, nós precisamos mudar a nossa sociedade. Nós precisamos buscar uma sociedade na qual as atividades sejam valorizadas pelo seu conteúdo e não pelo retorno financeiro que elas possam gerar. Eu sei que isso parece muito abstrato, muito utópico, muito distante da nossa realidade. E de fato está sim um tanto distante. Mas eu disse que uma das questões importantes para respondermos sobre qual a melhor educação é respondermos para que sociedade, para que mundo nós estamos formando as novas gerações. Claro que estamos formando as novas gerações para enfrentarem este mundo que existe, esta sociedade. E para enfrentarem esta sociedade, precisam ter clareza quanto aos problemas que essa sociedade enfrenta. E não é possível ter clareza quanto aos problemas que a sociedade enfrenta se, ao mesmo tempo, a análise desses problemas não nos apontar perspectivas de futuro.